Olá, galera! Estamos de volta para a 14ª aula da playlist Revisão Final de Matemática para o concurso da Prefeitura Municipal de Taubaté 2022. E nessa aula eu retorno de novo com o assunto trabalhado na aula anterior, que é sobre perímetros e áreas de figuras planas, beleza? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo. Bem, galera, vamos lá então para a nossa aula 14. Aqui no exercício 1 da Prefeitura de São José dos Campos, 2019. Um professor afirmou aos seus alunos que dois triângulos eram semelhantes e propôs a eles que determinassem a razão de semelhança do maior para o menor triângulo. Sabendo que a área do triângulo menor era 13,5 unidades de área e a área do maior era de 121,5 unidades de área, a resposta correta esperada por esse professor era raiz quadrada de 3, 3 raiz quadrada de 3, 9 ou 6 raiz quadrada de 3. Gente, só uma coisinha importante, esse exercício é bem simples. Razão entre áreas de figuras semelhantes, quando eu faço a divisão entre as áreas, por estar falando em áreas, eu tenho a razão ao quadrado. Eu não tenho direto a razão semelhança. Se eu dividir as áreas, tá? Por quê? Porque eu estou trabalhando com a razão entre áreas. Áreas, a unidade de medida é ao quadrado. Por isso, tudo bem? Então, olha, a razão nós vamos indicar por K. Como eu vou fazer a razão entre áreas? K ao quadrado. Então, a razão entre a área do maior pela área do triângulo menor, este A de área. Então, só lembrando isso daí, ó. Então, K ao quadrado, o K é a razão. A área do maior, 121,5 dividido pela área do menor, que é 13,5. Dividindo 21,5 por 13,5, eu vou ter 9. Então, a razão ao quadrado é igual a 9. K ao quadrado é igual a 9. Que número que é elevado ao quadrado dá 9? A razão sempre é positiva. Então, a gente não tem um mais ou menos aqui. Só um positivo. Extrai a raiz quadrada de 9. A razão é igual a 3. Tá? Bem, alternativa, então, aqui, alternativa B. Tá? Eu achei interessante colocar esse exercício só para vocês, né, ficarem sintonizados que razão entre áreas de figuras semelhantes, quando eu divido as áreas, eu não tenho direto a razão, eu tenho a razão ao quadrado por falar área, área unidade de medida ao quadrado. Se fosse razão entre volumes de sólidos semelhantes, eu teria a razão de semelhança ao cubo, beleza? Então vamos lá para a questão 2. Bem, aqui na nossa questão 2, então, da Prefeitura de Sergipe. O polígono ABCDE da figura representa um terreno. Então está aqui o nosso polígono ABCDE. Tem aqui as medidas, ok? A medida da área do terreno em metros quadrados é igual a... Olha, eu vou separar, porque a figura geométrica plana formada aqui, eu não tenho uma fórmula direta para o cálculo da área dela. Eu vou separar ela num retângulo e num triângulo. Ok? Como? Olha, eu vou prolongar aqui o lado BC, tirando o paralelo a AE. Tá? Então aqui, olha, eu vou ter um triângulo retângulo. Eu vou ter uma área 1, que é, vou chamar este ponto aqui de ponto F, tá? Eu vou ter aqui a área 1, formada por este retângulo ABFE. E vou chamar de área 2, a área deste triângulo retângulo aqui, ó, área 2.
desse triângulo retângulo CFD. Então, lembrando, né, da aula anterior aí, na aula 13, cálculo de área de triângulo retângulo, eu preciso ter a medida dos catetos, tá? Então, vamos lá. Para a área 1 tá fácil. Eu já tenho o comprimento do retângulo e tenho a largura dele. Então, para calcular a área deste nosso retângulo, basta multiplicar as suas dimensões, ok? Que é o 18 vezes quem? Vezes o 12, tá? Então, vamos marcar aqui. Área 1 seria a área do retângulo. Área de um retângulo. Comprimento multiplicado pela largura. 18 vezes 12, 216 metros quadrados. Bem, para o triângulo retângulo, nós vamos precisar descobrir, então, a medida do outro cateto dele, tá? Nós vamos precisar descobrir as medidas aqui. Observa o seguinte, gente. A distância aqui na figura, a distância de A a B é igual à distância de E a F, ó. Então, a distância de E a F também vai medir 12 metros, tá? Vai medir aqui 12 metros. Como o total da distância de E a D é 24, até F eu tenho 12, então de F a D também vai medir 12. O total é 24, tá? Então, neste triângulo retângulo aqui, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras para poder descobrir essa medida x aqui, que eu vou anotar em verde aqui, a distância de C a F, que é a medida do outro cateto dele, tá? Por que eu tenho que descobrir a medida deste cateto? Porque a área de um triângulo retângulo é o produto dos catetos dividido por 2. Então, primeiramente, vamos calcular aqui a medida deste cateto CF, que eu estou chamando de x. Teorema de Pitágoras. A soma do quadrado dos catetos, então x ao quadrado mais 12 ao quadrado, é igual ao quadrado da hipotenusa, que é 13 ao quadrado. Tá? Daqui, então, eu vou tirar que x ao quadrado mais 12 ao quadrado, 144, 13 ao quadrado, 169. Ok? Passo o 144, que está somando a direita da igualdade, subtraindo o 169, vai dar 25. Que número que é elevado ao quadrado a 25 é 5. Então, esta medida x aqui é 5. Tá? Que é a medida de um dos catetos do nosso triângulo retângulo. E a medida do outro cateto do nosso triângulo retângulo é 12. O cateto mede 5, o outro mede 12. Então, agora, a área 2, por ser um triângulo retângulo, é o produto dos catetos dividido por 2. Então, 5 vezes 12 dá 60, dividido por 2 dá 30. 30 metros quadrados. Então, a área total da nossa figura, AT, área total, é a área 1 mais a área 2. Ok? Área 1, 216 metros quadrados. Área 2, 30 metros quadrados. Somando, 246 metros quadrados. Beleza? Resposta, então, aqui, alternativa E de excelente. Show, galera? Olha, quando você tiver uma figura geométrica plana e não for dentro daquelas conhecidas, onde nós já temos a fórmula direta da sua área, você vai procurar dividir ela, né, em outras figuras onde você tenha o conhecimento do cálculo da área. Beleza? Então, olha, envolveu cálculo de área e teorema de Pitágoras aí nesse nosso exercício.
Ok? Vamos lá, questão 3. Bem, olha, a questão 3, uma questão de 2019, Prefeitura de Campinas. Em uma plaqueta metálica de formato retangular, foram demarcadas 3 regiões triangulares, T1, T2, T3, conforme mostra a figura, com dimensões indicadas em centímetros. Então, a região aqui quadrangular, né? Retangular, quer dizer, tem comprimento 3x e largura 5y. Ela foi dividida em 3 triângulos, T1, T2, T3. Se a área do triângulo T2 é 20 centímetros quadrados, então o perímetro da placa retangular é igual. Olha, gente, eu nem vou precisar usar aqui esse 3x mais x aqui para poder ter um comprimento. Não há essa necessidade. Se usar, vai encontrar o mesmo resultado. Como eu tenho a área T2, olha, a área T2 é 20 centímetros quadrados. 20. Essa área toda aqui. Olha, como é que nós calculamos a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, observa que a base aqui do nosso triângulo é um dos lados da região retangular. E a altura deste triângulo é 5, tá? Então, aqui, olha, este comprimento que eu estou mostrando aqui, olha, da nossa região triangular, ele vai medir 4x, que é o que está indicando aqui, correto? Tá? 3x mais x. Então, olha, 4x, que seria a base do nosso triângulo, vezes a altura dele, que é 5, dividido por 2, tá? Vai me dar a área T2, que é 20. Daqui eu vou tirar o valor do x, depois eu tenho o comprimento da nossa figura, tá? Passo 2 multiplicando, 4x vezes 5 vai dar 20x, igual a 40. 20 está multiplicando, passo para a direita da igualdade, dividindo 20, x igual a 2. Então, como o comprimento aqui da região triangular é 4x, ó, né? 4 vezes 2, 8. Então, o nosso retângulo tem os lados opostos com medidas iguais, ok? Então, aqui também eu vou ter 8, os lados opostos de um retângulo mede 8. E a largura dele, eu já tenho aqui que uma largura mede 5, a outra também vai medir 5. Lados opostos, comprimento 8, 8. Tá? O que é perímetro de uma figura? O perímetro, o exercício está pedindo o perímetro, é a soma dos lados. Eu tenho 2 lados medindo 8, 2 vezes 8, mais 2 lados medindo 5, 2 vezes 5. 2 vezes 8 dá 16, 2 vezes 5 dá 10. 16 mais 10, 26 unidades centímetros, né? 26 centímetros. Está aqui o perímetro. Resposta alternativa C de Carlinhos. Ok? Olha, galera. Então, esse exercício envolveu área e perímetros de figuras geométricas planas. Show? Então tá aí, gente, olha, aqui eu estou encerrando essa nossa 14ª aula, né, da playlist Revisão Final de Matemática para o concurso da Prefeitura Municipal de Taubaté, tá? Logo, logo eu estarei lançando a 15ª aula, onde que eu vou estar comentando com vocês sobre volumes, ok? Galera, qualquer dúvida em algum dos exercícios explicados nessa aula, por favor, deixe aí nos comentários. Terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal. Vamos ajudar o canal do tio Carlinhos a crescer para eu poder ajudá-los também. Beleza? E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Show? Olha, você quer aprofundar mais no assunto
áreas de figuras planas. Tem aí no meu canal no YouTube uma playlist sobre áreas de figuras planas, aonde nessa playlist eu comento áreas de outras figuras, não só essas trabalhadas aí, né? Show, galera? Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!